em Ribeirão das Neves, eu tive uma proximidade muito grande com a igreja evangélica, principalmente neopentecostal. No momento em que eu mais precisei, o lugar onde me deu cesta básica, quando eu precisei, foi dentro de uma igreja evangélica. Foi dentro de uma igreja evangélica que eu me senti dentro de uma comunidade, fazendo as coisas para o festival de milho. Foi dentro da igreja evangélica que eu vi um instrumento musical, que eu consegui entrar na aula de teatro. Enfim, foi o primeiro lugar onde eu me senti acolhida dentro da minha quebrada, foi nesse espaço. Dito isso, eu sei muito bem, na veia, o quanto a religião ela tem essa função, e o neopentecostalismo ela faz uma disputa do cotidiano. Isso é muito importante. Assim. Ela faz uma disputa do cotidiano que algumas outras ideias que a gente já teve de disputa de religião, como, por exemplo, a teologia da libertação que a gente teve, ela não faz essa disputa do cotidiano que as igrejas evangélicas fazem e que a teologia que a gente precisa construir deve fazer. Por quê? Porque ela é muito calcada nas ideias de comunidades agrárias, na igreja católica, numa perspectiva diferente, ela não dá respostas concretas em relação ao grau de desemprego, a taxa de pessoas passando fome, a questão de drogas, que é muito forte. Então, a igreja, ela cumpre essa função muito bem, né? Um dos principais lugares onde que as pessoas vão quando estão com problema de adicção, por exemplo, que é um problema social grave que a gente tem, é para dentro da igreja. E aí, no começo da live, a gente falou sobre permanência histórica, né? E isso é uma coisa, assim, importante para a gente entender o fenômeno do neopentecostalismo. A gente só entende o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista evangélico se a gente pensar nas permanências históricas, né? As bruxas, Breno, elas não foram queimadas da noite para o dia ou por causa da Igreja Católica, muito pelo contrário. Quando a Igreja Católica ela começa a ganhar força, você tem papas que condenam queimar bruxas, que faz toda uma campanha para dizer que isso não deveria acontecer. E por que eu estou dando essa volta inteira chegando nas bruxas? Porque eu estou querendo dizer o seguinte com isso. A ideia de caçar as bruxas ela é anterior à igreja, mas no momento de crise econômica, a igreja se vale dessas ideias que já eram populares dentro dos ideais das pessoas para poder fazer uma política de morte a quem pensa diferente do sistema. O neopentecostalismo que a gente vive hoje, ele trabalha da mesma maneira com a ideia de permanência histórica e com o sincretismo. Então, eles mexem com medos que já fazem parte do cotidiano e das relações que a gente tem. Então, por exemplo, inclusive o próximo vídeo do meu canal vai ser sobre isso. A grande chave do Edir Macedo, por exemplo, foi perceber que as pessoas já tinham medo do diabo e aí vai lá e pega o sincretismo, sei lá, de Exu, de outras religiões de matriz africana, e colocam isso, equipara como se essas figuras fossem os demônios. Por quê? Porque isso gera medo. E, historicamente, quando as pessoas precisam decidir entre a segurança e a liberdade, elas optam pela segurança. Tudo isso para dizer o seguinte, Breno, a gente ainda não conseguiu, a esquerda não conseguiu compreender o fenômeno que a gente tem vivido em relação à religiosidade neopentecostal. A gente precisa fazer uma disputa direta com essas pessoas. E olha, é diferente, a disputa de hegemonia, nesse caso, é diferente de fazer uma disputa da religiosidade, do tipo, vamos encher então de pastores neopentecostais de esquerda. Não funciona, porque o neopentecostalismo, como eu falei, em suas raízes, ele já nasce do preconceito religioso, de um sincretismo muito negativo, que sataniza e mobiliza o medo, o pânico moral, o pânico cristão, o que há de pior no imaginário popular. Então, o neopentecostalismo não pode ser confundido
com os evangélicos no geral. E mais do que isso, as pessoas que são evangélicas, que estão dentro dessas igrejas, não podem ser confundidas com as lideranças, como Edir Macedo, Malafaia, enfim. Falta para a gente uma nova teologia. É isso. A teologia da libertação, ela não consegue responder às demandas que a gente tem dessa nova religiosidade. O próximo vídeo do meu canal vai ser sobre isso, inclusive, sobre o que é o neopentecostalismo e por que ele é um elemento diferente do que a gente pensar o cristianismo clássico e as igrejas evangélicas no geral.